Todo mundo por aqui, que alegria. Fico feliz de escutar a sua introdução, sua apresentação, essa visão bem panorâmica, bem ampla da situação da nossa igreja particular. E um sinal de que a igreja é bastante viva é a presença de todos os nossos agentes de pastoral aqui nessa tarde de sábado, né? Isso é um sinal muito forte e agradeço a Deus e a Nossa Senhora por podermos juntos conversar um pouco sobre as visões de igreja do nosso tempo. Vou tentar projetar alguns slides aqui. Não se preocupem de anotar muita coisa, porque depois eu posso enviar para vocês, né? Então, o Padre Ney pediu que se falasse sobre eclesiologia, especificamente sobre a nossa ideia de igreja. Lembrando que nós estamos em caminho para a nona Assembleia Diocesana de Pastoral ano que vem. E esta formação é para os agentes de pastoral, ou seja, para aqueles que têm alguma responsabilidade na igreja, uma missão, um carisma, um dom a serviço da comunidade. E eu escolhi essa gravura como capa dessa nossa apresentação, acho que vocês todos conhecem. É uma imagem que está sendo muito usada no Sínodo, é um dos logotipos do Sínodo sobre a sinodalidade, que tem a sua segunda sessão agora no começo de outubro, com início no começo de outubro aqui em Roma, discutindo à luz do Espírito Santo toda a situação atual da igreja após um processo longo de escuta em todas as bases, nas paróquias, nas dioceses, depois a nível de países, de continentes e, por fim, agora tudo encaminhando para a igreja universal, ou seja, para a igreja no mundo inteiro. É uma imagem forte que mostra diferentes pessoas do povo de Deus, diferentes membros do povo de Deus, o pastor ali no meio, conduzindo, pessoas frágeis, os religiosos, religiosas, leigos e leigas, um ajudando o outro no caminhar juntos que a igreja nos propõe para esse tempo. Então vamos entrar assim nesse tema importantíssimo que diz respeito à nossa visão de igreja. Eu gostaria de começar com essa imagem de uma catedral aqui da Itália, a Catedral de Cefalù, é uma igreja medieval, toda decorada de mosaico por dentro, e no fundo, na ábside do presbitério, está esta imagem do Pantocrator, ou seja, do Cristo glorioso, todo-poderoso, que domina toda a cena da igreja. E ali nós temos também, junto da imagem do Cristo, Nossa Senhora, os querubins, os anjos, os apóstolos e vários santos desenhados. Por que eu escolhi essa imagem? Porque quando o Concílio Vaticano II, que durou do ano 1962 a 1965, estava começando, o cardeal Montini, que depois se tornou o Papa Paulo VI, num período muito tribulado da vida da igreja, ele, numa carta para o cardeal secretário de Estado, falando das suas preocupações com o desenvolvimento do concílio, escreveu isso aqui. Para mim é muito forte, é uma imagem para a igreja de hoje, inclusive. A imagem de Jesus Cristo, como o Pantocrator das antigas basílicas, deve dominar sua igreja reunida ao redor e diante dele. O cardeal Montini colocava, assim, uma perspectiva cristológica no tema da igreja. E o que eu quero dizer com isso? Que é muito importante para a nossa visão de igreja, para a gente não se perder num achismo barato, né? Que nós coloquemos a igreja no mistério de Cristo. Parece simples isso, mas não é. Hoje há uma tendência de separar essas duas realidades que são imprescindíveis para a nossa fé.
há uma grande quantidade de pessoas que dizem: eu creio em Cristo, eu quero Cristo, eu amo Cristo, eu sigo Cristo, mas eu não quero saber da igreja, eu não preciso da igreja. É uma visão muito típica do nosso tempo. Como pode ser que alguns com uma visão bastante restritiva da realidade da igreja possam cair no outro extremo? Idealizar uma igreja, sonhar uma igreja de acordo com a sua própria ideologia, o seu jeito de entender a realidade, sem fazer referência concreta e direta a Jesus Cristo. E quando eu falo Jesus Cristo, aqui está o Evangelho também, porque Jesus nos separa do Evangelho e dos valores do reino de Deus que ele pregou. Então, nem um Cristo sem igreja, e nem, por outro lado, uma igreja sem Cristo. Cristo tem que ser o panorama da igreja, tem que ser o ponto de referência da igreja, tem que ser aquele que domina a visão da igreja inteira. E a igreja, como esposa de Cristo, não tem uma outra base e um outro ponto de apoio senão Jesus. Então, não é tanto importante o que, que eu acho da igreja, o que, que você pensa da igreja, como que você quer a igreja. Isso é muito perigoso, porque a igreja no mistério de Cristo ela já foi pensada e entregue para nós como uma realidade que precisa da nossa participação, que é construída por nós, mas que tem a sua referência, seus valores e também a sua forma de vida, não tanto determinadas pelo nosso jeito de querer viver uma realidade comunitária, mas pelo modo como Nosso Senhor instituiu essa igreja, pensou essa igreja e ainda hoje conduz essa igreja pela força do Espírito Santo. Então, nós estamos falando de uma questão ou de uma pergunta sobre a identidade da igreja. O que é essa igreja? Ou como deve ser a igreja? O sínodo que está acontecendo, ou melhor, esse processo sinodal, que já dura alguns anos, né, e que contempla várias fases, como eu disse, diocesana, nacional, continental, mundial, colocou de novo no centro das atenções o tema da eclesiologia, como nunca se falou sobre a igreja, como nesse tempo. Voltou com força o tema da vida da igreja, da experiência da igreja e da identidade da igreja. E que interessante, são perguntas que se faziam 60 anos atrás, quando estava acontecendo o Concílio Vaticano II. Talvez a pergunta principal de todas as questões que foram colocadas seja uma pergunta colocada por um dos presidentes do concílio, o cardeal Siemens, no dia 4 de dezembro de 1962, um discurso que foi muito importante na aula sinodal, na sala das sessões do sínodo, e que acabou se tornando uma das questões fundamentais do próprio concílio. E essa pergunta é: igreja, o que dizes de ti mesma? O que que a igreja pode falar de si? Essa pergunta volta hoje, né? E como nós podemos responder a esta pergunta? Se nós somos honestos, não é, com a nossa caminhada cristã, eu acho que nós não podemos ser autorreferenciais. Depois eu volto aqui no esquema. No evangelho desse domingo, vocês ainda vão à missa, nós já fomos aqui, né? Que já, a missa do sábado já aconteceu, são 7:30 da noite. No evangelho desse domingo, Nosso Senhor faz uma chamada de atenção a Pedro que ela é útil para todos nós. Quando diz a Pedro, vai de reto, vai para trás. Há muitas formas de entender essa admoestação de Jesus, mas alguns biblistas propõem uma interpretação bastante interessante,
que Nosso Senhor, nesse momento, coloca Pedro de novo no lugar do seguimento. Porque Pedro é aquele que rejeita a ideia do Messias sofredor. Quando Nosso Senhor fala que vai para Jerusalém, que vai sofrer, que tem a cruz, etc., Pedro, não seja assim, que não aconteça isso com você. Jesus, naquela hora, coloca Pedro na condição de discípulo. Quer dizer, não é você que tem que me ensinar a ser Deus. Sou eu que tenho que te ensinar a ser discípulo. Então, volta para trás. Volta para a escola do discipulado. Não queira ditar a você a maneira como tem que ser o plano de salvação que o Pai pensou desde sempre. Essa também é uma grande tentação para nós, né? Nós temos essa tendência, eu chamo de tentação, né? De muitas vezes querer explicar para Deus como é que ele tem que agir. E se nós não separamos Jesus da igreja, a nossa tentação se alarga. Eu que tenho que explicar para a igreja como que ela deve ser. Que eu não gosto disso na igreja, eu não gosto daquilo, aquilo não me agrada. Então, eu quero a igreja segundo a minha medida. E aí acho que Jesus falaria para nós aquilo que falou para Pedro: olha, volta para trás. Ah. Então, para responder essa pergunta, o que é a igreja, o que que a igreja pode falar dela mesma, eu vou usar aqui uma palavra que é muito recorrente nas falas do Papa Francisco. Nós precisamos evitar a autorreferencialidade. O que é a autorreferencialidade? É julgar a realidade e propor uma caminhada segundo o que nós pensamos. Mas peraí, a igreja de fato tem que ser o que eu acho que você quer, e aí a gente desce para o campo de batalha e tenta fazer um acordo ali, olha, nem para mim, nem para você, para essa conta fechar, vamos, cada um perde um pouquinho e vamos levar a igreja para frente do nosso jeitão. Mas é isso mesmo? É claro que não. Não é assim. Isso é o acordo de referencialidades que prejudica a caminhada da igreja, que pode trazer até um certo bem-estar, uma certa paz eclesial, mas que nos atrapalha na hora de viver com radicalidade o segmento de Jesus. Então, para responder o que é a igreja, como tem que ser a igreja, nós precisamos perguntar para a própria igreja, a fim de sermos menos autorreferenciais. Porque a imagem que a igreja tem de si mesma não vem dela. Os padres da igreja, no início do cristianismo, falavam do mistério da lua. A igreja tem uma luz que resplende da luz de Cristo. A igreja recebeu de Cristo o seu ser e o seu fazer. Nós precisamos, então, perguntar para a Bíblia como tem que ser a igreja. Nós precisamos perguntar para a tradição, o que, que os primeiros escritores, né, do cristianismo falavam sobre a igreja, o que, que os santos falaram sobre a igreja antes de nós, o que, que o magistério, né, os papas, os bispos ensinaram sobre a igreja antes deste nosso tempo. Então, é uma pergunta retrospectiva, mas que nos leva para frente. Então, não é tanto o que eu quero, o que você acha, o acordo que a gente pode fazer, mas, e isso é muito importante, a doutrina que a igreja propõe para nós e aquilo que o último concílio ecumênico nos ensinou sobre a própria igreja. Então, para quem perguntar, na missa de 60 anos de abertura, o aniversário de 60 anos de abertura do concílio, no dia 11 de outubro de 2022, o Papa Francisco nos convidou a um retorno ao Concílio Vaticano II. E é interessante a palavra do Papa, porque ele fala de um retorno afetivo e efetivo ao concílio e às suas intenções. Ou seja, vamos buscar no próprio magistério da igreja a resposta sobre que identidade de igreja devemos ter. E essa palavra do Papa, do atual Papa, né, não é nem muito original, na verdade, porque
Já os dois papas anteriores, né, São João Paulo II e Bento XVI, já tinham usado uma metáfora, aquela da bússola, para falar da necessidade de nos deixarmos orientar pelo Concílio Vaticano II na caminhada da igreja de hoje. E olha, é importante isso que eu estou falando para vocês. Sobretudo no meio digital no qual a gente vive. Porque uma boa parte dos nossos batizados, das pessoas que professam a fé em Cristo hoje, já vive no continente digital. Basta ver a gente mesmo, né? Hoje a gente faz tudo com o celular. Ficar sem o meu celular, precisei trocar essa semana, meu Deus do céu, que confusão que foi. Até passar todos os aplicativos, etc. A gente fica perdido, perde um monte de mensagem, não se encontra. A gente precisa do celular para quase tudo hoje, né? Então, nesse continente digital, onde as pessoas também buscam formação, é isso que nós estamos fazendo essa tarde aqui, muitas vezes aparece dentro de canais até com uma certa boa intenção, uma rejeição do Concílio Vaticano II. Olha, gente, é assustador isso que às vezes acontece. Pessoas que nem conhecem o concílio, os documentos do concílio, dizendo: o concílio foi uma das coisas mais complicadas que aconteceu no século passado. O concílio foi o maior evento de igreja do século passado. Não é à toa que três papas, João Paulo II, Bento XVI e agora Francisco, tem nos chamado a pautar a nossa caminhada de hoje no Concílio Vaticano II. E olha, esse continente digital nosso, né, principalmente depois da pandemia, potencializa algumas vozes que falam mal do concílio e até rejeitam o concílio. Agora, esse não é o ensinamento dos papas, dos últimos três papas. Eu não estou citando aqui Paulo VI, nem precisaria, porque São Paulo VI, que veio antes de João Paulo I, antes de João Paulo II, foi quem colocou o concílio em marcha. Né? O concílio terminou em 65, Paulo VI morreu em 78. Né? Quer dizer, Paulo VI teve esse pontificado sofrido e duro de aplicar o concílio, de vigiar para que não houvesse interpretações errôneas do concílio, nem muita abertura e nem muito fechamento. Né? E é o primeiro que começa a falar dessa referência que o Concílio Vaticano II tem que ser para todos nós. Agora, o Vaticano II responde a ele mesmo sobre a identidade da Igreja, e nas quatro constituições conciliares, nós encontramos as respostas a essa pergunta que nós estamos fazendo, sobre a identidade e a missão da Igreja. Alguns aqui conhecem os documentos do Concílio Vaticano II, né? Para algum pode ser, para alguém pode ser novidade, depois pergunte, para quem não sabe, pergunte, né? Mas nós precisamos conhecer esses documentos que já têm 60 anos praticamente e que guiam ainda hoje a nossa visão da realidade eclesial. As quatro constituições são Lumen Gentium, mostra para nós uma visão de igreja, a imagem da igreja, povo de Deus. O Papa Francisco fala do santo povo de Deus. A Dei Verbo, que fala da primazia da palavra de Deus na igreja. A Sacrosantum Concilium fala da liturgia, da centralidade da Eucaristia na vida da igreja. E, por fim, a quarta Constituição, a Gaudium et Spes, que trata sobre a relação da igreja com o mundo, do diálogo amigável da igreja com o mundo. E assim a gente tem dois parâmetros para falar da igreja, dentro de um único esquema. Uma palavra ad intra e uma palavra destra. Me explico. Esse é um esquema muito usado pelos padres conciliares. E
que pode hoje nos ajudar a entender o que é a igreja e o que a igreja deve fazer com a ajuda de duas das quatro constituições conciliares. Igreja adentro, ou seja, igreja internamente, a igreja na sua essência. Para entender o ser da igreja, o que é a igreja, nós precisamos conhecer a Constituição Lumen Gentium. Agora, para falar da igreja, eclésia destra, para a igreja aberta para fora, ou seja, as tarefas da igreja, o que a igreja deve fazer no mundo, nós precisamos conhecer a Constituição Gaudium et Spes. Mas atenção, hein? Ser e fazer, igreja para dentro, igreja em si mesma, igreja para fora, igreja em direção ao mundo. Ser e fazer não se separam. E tem que ter sempre uma orientação cristológica e, ao mesmo tempo, uma orientação missionária. Paulo VI, numa encíclica sobre a igreja, Ecclesia Suam, diz: a igreja existe para evangelizar. Então, a igreja é em missão. Existe igreja que não seja missionária. Vamos dar uma olhadinha nessas duas constituições rapidamente. A Lumen Gentium. Do que trata esse documento? Primeiro capítulo, mistério da igreja. Isso, olha, prestem atenção nos títulos dos capítulos, que eles são uma mensagem para nós. Quando fala de mistério da igreja, não é uma coisa misteriosa. Mistério no sentido bíblico. Quer dizer, a referência da igreja a Deus mesmo. Quer dizer, aqui se está falando que a igreja não é uma realidade unicamente humana, que a igreja não é apenas um agrupamento de pessoas, uma instituição social. A igreja é um mistério de comunhão. A igreja é uma realidade querida por Deus. Em teologia, nós usamos uma palavra muito forte, né? Um conceito teológico. A igreja é uma realidade teândrica, ou seja, a igreja é uma realidade que faz referência a Deus. Então, não sou eu que fundo uma igreja, não sou eu que abro uma igreja. A igreja não é uma sociedade qualquer. A igreja é um mistério. A igreja é referida a Deus. E essa igreja se chama povo de Deus, é o capítulo 2. Olha que interessante, como que um capítulo vai puxando o outro e dando a linha da reflexão da inteira Constituição. Depois, a serviço desse povo está a hierarquia, principalmente o episcopado, os bispos, né, com uma missão de sustentar e governar a igreja. Em seguida vem a missão dos leigos e leigas, todos chamados à santidade na igreja, capítulo 5. Capítulo 6, os religiosos da igreja, a vida consagrada da igreja, religiosos e religiosas, pessoas que se consagram a Deus a serviço da igreja. Capítulo 7, para onde vai a igreja, né? Ou seja, a índole escatológica, são conceitos teológicos esses, né? Para dizer assim, a palavra final sobre a igreja e a união da igreja com a igreja do céu, né? Porque nós somos uma comunhão suspensa entre o céu e a terra, uma comunhão de amor. A igreja é muito mais do que a gente vê aqui. Existe uma parte da igreja que já está no céu. E, por fim, Nossa Senhora, bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de Deus, no mistério de Cristo e da igreja, centrando bem qual é a posição de Nossa Senhora na igreja. Então, essa é a estrutura da igreja, como a igreja deve ser para dentro, como é que é o ser da igreja. E a igreja para fora, o fazer da igreja, olha que importante isso aqui. A Constituição Pastoral Gaudium et Spes nos fala que a igreja, sobretudo, está em referência ao ser humano, à vocação do ser humano. Então, a igreja trabalha com a dignidade da pessoa humana, se insere na comunidade humana, vê um sentido para o trabalho e a atividade humana no mundo e tem uma função muito ativa no mundo de hoje. A igreja não está na lua, a igreja está no mundo. Portanto, a igreja vive nesse mundo e dialoga com esse mundo, sobretudo no que diz respeito a alguns problemas mais urgentes. E aí o concílio fala de 5 problemas urgentes.
Isso aqui são palavras de 60 anos atrás. Olha como é que está atual isso. A dignidade do matrimônio e da família é a primeira preocupação da igreja. A promoção da cultura, a igreja tem que ser a alma da cultura. A igreja não pode renunciar a fazer parte de um movimento cultural, batizar a cultura, né? Assim, usando uma metáfora, dizer, nós não podemos nos retirar do mundo da música, do mundo da arte, do mundo da poesia, do mundo de todas os componentes culturais de uma sociedade. Uma terceira preocupação, a vida econômico-social. Aqui entram todas as dificuldades, né, que nós temos para viver em sociedade. Quarta preocupação da igreja, a comunidade política. Agora nós estamos em ano de eleição e ainda tem gente que fala que a igreja não pode dar palpite em política. Aqui, ó. O concílio fala que é um dos problemas urgentes da relação da igreja com o mundo. E, por fim, a construção da paz e a promoção dos pobres. No Brasil, a gente tem esse grande engajamento da igreja no serviço aos pobres. É importante que nós continuemos com essa nossa caminhada, né? Para sermos fiéis ao concílio e voltar às origens que o Papa Francisco tanto nos tem chamado. E na conclusão, sobre essa atividade da igreja para fora, o concílio fala do dever de cada um de nós batizados, dever das igrejas particulares, ou seja, das dioceses, fala do diálogo entre todos os homens. Nós, perdão, perdão. Nesse ano no Brasil, na campanha da fraternidade, se falou da amizade social. Está aqui, ó. Diálogo entre todos, né? E, por fim, construir o mundo e levar o mundo a este fim que Deus mesmo lhe deu e para o qual Deus o criou. Então, em base a isso, esses documentos que orientam a nossa visão sobre a igreja, eu gostaria de fazer algumas reflexões agora, para nos provocar um pouco, nos ajudar a preparar a nossa assembleia com uma correta visão de igreja. Primeira reflexão, olha, a igreja é um mistério. Então, aqui, a gente precisa ter muito cuidado na hora de falar sobre a igreja para não confundi-la com um clube de privilegiados, né? Quem pode fazer parte da igreja? Às vezes nós colocamos tantos obstáculos para que as pessoas vivam a sua vida eclesial. Temos a tendência de considerar a igreja como uma sociedade muito fechada, mas a igreja tem uma referência mistérica. A igreja faz parte de um plano de salvação do Pai para toda a humanidade. Então, não é a igreja do Padre Ney. Às vezes, nas paróquias, tem muito disso, né? Ah, eu vou naquela paróquia porque lá tem o Padre Fulano, né? Padre Ciclano. E o duro que nós padres, a gente acredita nessas coisas, né? Que o povo gosta mesmo da gente, das missas da gente, etc. Não é só isso. Então, a igreja faz parte de um plano mistérico de Deus de salvação. A igreja não é minha, não é sua, não é do outro. A igreja é de Deus. Até uma promessa de Jesus sobre a igreja, que as portas do inferno nunca prevalecerão. Então, não sou eu que vou salvar a igreja na hora da crise, da dificuldade. E aqui fica uma palavra também para os nossos irmãos e irmãs muito ansiosos na pastoral, né? Precisa fazer isso, precisa fazer aquilo, precisa salvar a igreja. Gente, a igreja não sou eu, não é você que vai salvar, não é o outro, mas Deus não vai nunca abandonar a igreja. Uma outra reflexão importante na hora de pensar essa igreja, identidade de igreja na próxima Assembleia de Pastoral. Aquilo que está em Lumen Gentium 1, Jesus é o centro da igreja. Então, a igreja não tem como base ou como modelo um santo, uma palavra de um bispo, ou de um papa, ou de alguém, algum teólogo, alguém que propõe alguma coisa. O centro da igreja, o panorama que tem que dominar a igreja é Jesus Cristo.
Porque o concílio diz que a igreja em Cristo, e só em Cristo, ela é sinal e instrumento da íntima união com Deus, uma dimensão vertical, e da unidade de todo o gênero humano, dimensão horizontal. E hoje é muito perigoso, né? A gente, às vezes, tirar Cristo do centro na igreja. A gente, principalmente, colocar a nós mesmos em evidência na igreja. Aquilo que tanto se fala, às vezes, né? O risco de fazermos do altar um palco, onde se apresentam ideias e ideologias e imagens e jeitos de ser que pode ser que coloque Cristo em segundo lugar. O que tem que transparecer é aquilo que se diz em Lumen Gentium 4. A igreja como povo reunido na unidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aqui é também, além de uma referência à dimensão mistérica da igreja, a íntima união com Deus, uma referência à vida de comunhão na igreja. Não pode existir uma igreja que não viva em comunhão. Ah, aqui na minha paróquia sou eu que mando. Aqui se faz desse jeito, lá se faz daquele outro jeito. Tem que ter uma comunhão. Se não existe essa comunhão na igreja, que não é uniformidade, que não é todo mundo fazer do mesmo jeito, se vestir igual, né? Mas ter as mesmas linhas de ação, e para isso existe um plano de pastoral na diocese. Se não existe esse mínimo esforço de caminhar em conjunto, nós precisamos nos questionar. Se eu digo, olha, a diocese assumiu para os próximos anos esse compromisso numa assembleia pastoral, mas aqui na paróquia não vai fazer isso, porque não é a nossa realidade. Gente, isso é muita presunção e é muita prepotência até. Não estou falando só de padres, não, porque a gente encontra até leigos e leigas com essa visão. Isso é para a diocese, mas aqui na paróquia a realidade é diferente. Uai, e a sua paróquia faz parte de qual diocese? Não é da diocese de Jaboticabal? Porque pode ser que não corresponda exatamente a cada realidade paroquial. Mas um tema que foi escolhido como uma prioridade ou como um destaque pastoral está presente em todas as paróquias. Vou dar alguns exemplos para vocês. Alguns destaques dos últimos anos. Os pobres, que paróquia que não tem pobre? Os jovens, que paróquia que não tem jovem? Se não tem, precisamos rever a nossa caminhada. A família, os migrantes. Pode ser que a gente não tenha mais correntes migratórias, mas uma boa base das nossas pequenas cidades da diocese hoje são filhos e netos de imigrantes, de gente que veio de fora, de outra realidade social. Já se enculturou, já está dentro dos esquemas, mas ainda tem raízes e memórias afetivas e devoções dos seus lugares de origem, assim por diante. Para dizer que a igreja é um povo reunido na unidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo, dimensão comunional da igreja. Daí nós entramos diretamente nesse tema que vai aparecer na Assembleia Pastoral, a relação entre diocese e paróquia. Nenhuma paróquia pode dizer, olha, nós não precisamos da diocese. Porque a igreja particular, esse nome que o concílio usou, igreja particular, melhor, que o pós-concílio usou, que é um outro nome para diocese, é um único rebanho do Senhor, que também não pode se fechar. Nessa diocese as coisas são assim, a diocese do lado que viva do jeito que ela quiser. Não, as dioceses vivem na comunhão da Igreja Universal. E cada diocese tem que ter como referência o bispo. Então, o bispo sucessor dos apóstolos é o pastor próprio da diocese. É por isso que o bispo dá posse para o paro, que a paróquia não é do paro. A paróquia faz parte da diocese e único rebanho do Senhor. E cada presbítero é cooperador do bispo, pastor desse imenso povo que é a diocese. Nas funções que o presbítero vai assumindo, tem quem é pároco, tem quem é vigário paroquial, tem quem assume funções na diocese. E isso é secundário na vida do padre.
ser pároco ou não ser pároco. Eu, por exemplo, aqui sou reitor de um santuário faz 8 anos, né? Conheço outros padres, têm outras funções a serviço da igreja, professores, que ajudam o bispo na administração da diocese, ajudam o Papa na administração da Igreja Universal. Nem por isso são párocos, mas cada presbítero vive como cooperador do bispo. E encontra nesse trabalho de cooperação uma parte importante da sua vocação presbiteral. Por isso que o bispo confia a paróquia ao pároco, mas o pároco não é dono da paróquia. E assim, nas comunidades, nós encontramos muitos outros que, segundo o carisma que Deus lhe deu, ajudam a edificar a igreja. Por exemplo, os nossos diáconos permanentes, né? Nós temos, graças a Deus, muitos diáconos permanentes na nossa diocese, que precisariam reencontrar a sua vocação e a sua missão, que não é só servir o altar. Os diáconos têm essa função do serviço aos pobres na comunidade e na igreja diocesana, né? Os diáconos, os ministros, essa visão bem alargada de uma ministerialidade que toca a igreja inteira, né? Precisam se reencontrar a sua identidade segundo aquilo que nos diz o concílio. Os leigos e leigas na igreja, na sociedade, segundo o carisma recebido de Deus, a uns o Espírito deu um dom, a outros outro dom. E é importante que nós tenhamos pessoas muito conscientes do dom recebido a serviço da edificação da igreja, para evitar um dos problemas que nós temos, que são poucas pessoas fazendo muitas coisas na comunidade. E às vezes fazendo até coisas que não tem a mínima capacidade de fazer, tá ali tapando buraco. É até interessante isso, né? Em algumas comunidades a gente vê uma pessoa que faz parte de 5, 6, 7 grupos, onde encontra tempo para tudo isso e vocação para tudo isso também, a gente não sabe. Mas todos somos chamados, então, a fazer cada um o seu papel dentro de uma perspectiva de povo que caminha, somos o único povo de Deus em comunhão. E a conclusão é aquilo que o Sínodo tem nos chamado: comunhão, participação e missão. E ninguém é dono da igreja. A igreja é de Deus. O nosso modelo é Maria. O capítulo 8º da Lumen Gentium fala de Maria no mistério de Cristo e da igreja. Que é uma outra coisa que numa diocese bastante devocional como a nossa, a gente precisa estar sempre refletindo para que não haja desvios. A figura de Nossa Senhora tem que estar enquadrada no mistério de Cristo e da igreja. Maria não está acima de Cristo. E qualquer devoção mariana que exalte muito Nossa Senhora e separe Nossa Senhora de Jesus, está perigando. Maria também não é separada da igreja. Maria está na igreja porque é a mãe da igreja. Aliás, é tipo da igreja. Ou seja, Maria é modelo da igreja, modelo de vida da igreja. Aliás, o concílio, na Lumen Gentium 65, fala das virtudes de Maria que devem ser imitadas na igreja. Tendo visto isso, sugeriria agora alguns caminhos em vista da próxima Assembleia Diocesana de Pastoral. Então, nós estamos vivendo um tempo, portanto, agora no Sínodo, que se repropõe a imagem do povo de Deus. E se insiste muito sobre a participação e missão de todos os membros do povo de Deus. Na missão da igreja, com um apelo assim muito forte, generalizado, por uma atuação corresponsável de todos. Essa palavra é chave, corresponsabilidade. Segundo o carisma próprio, o carisma que Deus deu, né, uma participação corresponsável nos destinos da igreja. Esse momento muito importante, momento do recomeço que tem marcado esse período pós-pandêmico. Então, algumas sugestões
nós, a maioria aqui, vamos participar desse processo de Assembleia Diocesana Pastoral ano que vem. Primeiro, não perder de vista a centralidade de Cristo. Cristo é o centro da igreja. Não são pessoas, não são santos, não são devoções. Cristo tem que ser esse panorama da igreja, como nas antigas catedrais, o Pantocrátor dominava todo o mistério e toda a cena. A referência à dimensão mistérica da igreja. Não perder de vista isso também. A igreja não é uma realidade qualquer, não é uma sociedade apenas e unicamente humana. A igreja tem uma referência forte a Deus e a igreja pertence a Deus. Uma segunda sugestão ou proposição, que a gente procure assumir uma única imagem de igreja, a imagem do povo de Deus, que é a imagem que o concílio nos propôs. Porque se cada um aqui, nós somos 30, 40 pessoas, se cada um de nós tem uma imagem de igreja diferente, nós não vamos chegar em lugar nenhum. E aqui a importância do, repito isso, do plano diocesano de pastoral. É ele que dá a visão de igreja que nós queremos assimilar. Não fomos nós que inventamos, mas que nós recebemos e aprendemos. Então, nesse tempo, tem se reproposto a imagem da igreja povo de Deus, com todas as implicâncias que isso significa. E é muito difícil ser povo de Deus, porque é um povo de Deus a caminho, não é um povo de Deus estático. É um povo de Deus no qual cada um tem uma função, ninguém é dono da igreja, o padre não é dono da igreja, né? O leigo, o mandão lá da paróquia não é dono da igreja. Um povo que se organiza em comunidade, é uma comunidade de comunidades, é um povo que toma decisões em conjunto, cada um segundo a missão recebida, né? Sobretudo a hierarquia, a missão do discernimento, mas uma igreja onde todos podem manifestar a sua opinião para as tomadas de decisão com responsabilidade, e aí a importância dos conselhos de pastoral, conselho paroquial de pastoral, conselho de economia paroquial, decisões em conselho. Nós já deixamos para trás aquela imagem de decisões tomadas por um único e que todo mundo tem que seguir atrás. A nosso tempo não permite mais comportamentos desse jeito. As decisões são compartilhadas, a responsabilidade é compartilhada. Uma outra sugestão, que é uma visão de igreja muito proposta pelo Papa Francisco, buscar a conversão missionária da igreja. A igreja existe para evangelizar. Tudo em vista da missão, né? A palavra de ordem é o anúncio do evangelho. É estar aberto a proclamar o evangelho para todos. Um outro ponto, a superação do modelo piramidal, como aconteceu no concílio, né? A autoridade não está aqui para dominar, mas é a visão invertida, né? A autoridade está embaixo, o vértice está embaixo para suportar e para servir todo o corpo, toda a realidade. Uma outra ideia, são ideias que poderiam ser aprofundadas em tantas outras lives, né? Mas a corresponsabilidade, palavra de ordem para o nosso tempo, e essa corresponsabilidade vem da igualdade fundamental que Deus nos deu no batismo, somos todos batizados, todos membros do povo de Deus, cada um com uma missão na igreja, cada um com um carisma, cada um com uma tarefa, mas vivendo corresponsavelmente. E eu acrescentaria uma sexta ainda, que é aquele de ser fiel à história eclesial de Jaboticabal. Nossa diocese tem uma história que não pode ser perdida. Tem uma tradição de fazer pastoral. Então, estar ancorado nessa história, mas não ser retrógrado. Ancorar-se na história, conhecer a história, não é a história apenas como contar fatos do passado, mas a tradição litúrgica, eclesial, pastoral da diocese, ao mesmo tempo se lançando sem medo para o futuro. Porque quem tiver medo nesse momento vai naufragar.
Então, está muito seguro do que já foi construído. Eu me encanto com o jeito como o padre Rosinei fala da Diocese de Jaboticabal. É um cara que ama a Diocese, que projeta a Diocese, e vejo nele essa característica de recolher a história construída, a tradição construída, né, litúrgica, pastoral, sacramental, projetando-se para o futuro sem medo nenhum. E só nos resta, então, pedir a Nossa Senhora que ela interceda por nós, a Jesus, seu Filho, ela que é a mãe da igreja. Encerro com essa gravura tão linda da Praça de São Pedro. Vocês têm presente a Praça de São Pedro, né? São aqueles dois braços, assim, a colunata, e com tantas imagens de santos em cima. E depois, na frente da Basílica de São Pedro, os apóstolos com Jesus bem grande, a imagem de Jesus, até que alguém disse, né, para o Papa João Paulo II: olha, está faltando alguma coisa nessa praça. Tem uma imagem de Maria, e aí se reproduziu numa das janelas do Palácio Apostólico, que dá para a praça, esta gravura, ou melhor, esta imagem que tem num dos altares internos da Basílica da Mãe da Igreja, Nossa Senhora, Mãe da Igreja. Que ela interceda por nós, interceda pela nossa diocese e que ela nos ajude nesse processo de Assembleia Diocesana de Pastoral, a ser fiéis à visão de igreja que nós recebemos e ser fiéis ao sonho que Deus tem para a nossa igreja diocesana. Muito obrigado a todos. Se tiverem perguntas, pode mandar para o Padre Rosinei ou para a organização, para a Fernanda, que está por aí. É sempre importante, depois de uma exposição dessas, abrir alguns momentos para justamente isso, para as perguntas, dúvidas, partilhas, é, essenciais, importantes também, que vai ajudar a enriquecer ainda mais. Então, nesse momento aí, a Fernanda vai dinamizar aí a participação de todos, aqueles que quiserem, né? Claro. Então, fica esse momento. Fernanda, Sim, se alguém quiser, né, compartilhar alguma coisa, é só desativar o microfoninho, né, que estão mutados, ou então ali nas reações, olhando para a nossa parte inferior da tela, tem a mãozinha que pode se levantar, e aí a gente vai conversando numa sequência conforme vão levantando as mãos. Fernanda, acho que a minha câmera não, acho que não está funcionando. É o João Roberto de Sim, Jabuticabal. Mas gostaria de agradecer imensamente essa iniciativa, né, do Padre Ney. Agradecer também o Padre Marcelo, né, que eu acho que jogou mais luz ainda em toda essa discussão que a gente já vem fazendo há um certo tempo, né, que a gente começou meio que tateando, pisando em ovos, né? Mas o Padre Ney aí como nosso líder, né? Ele foi levando aí nós para os vários caminhos, né? Foi alinhavando tudo. Eu acho que cada vez que a gente participa de uma determinada atividade, e essa daqui se torna mais enriquecedora e mais lúcida para a gente qual o caminho que nós estamos querendo chegar, né? Quais são os objetivos, né? Que a gente está querendo chegar. Eu acho que essa tarde aqui, esse momento, né? Muito embora uma hora, mas também que eu acho que é o suficiente, né? Foi bastante enriquecedor, né? Então a minha partilha nesse momento é que eu estou assim bastante feliz e satisfeito com essa atividade que nós desenvolvemos hoje. Muito obrigado, Padre Ney, muito obrigado, Padre Marcelo. obrigada, João. Mais alguém gostaria de partilhar alguma coisa?
A turma de Monte Alto que está na igreja, alguém deseja partilhar perguntas? Ô, Padre Marcelo, eu tenho uma pergunta, uma dúvida. É, é evidente que na igreja do Brasil é muito forte, muito na nossa pele a questão da devoção, as várias formas de devoção. E ao longo do tempo vem surgindo cada vez mais devoções. Como que a gente pode enxergar toda essa leva de devoções que vai chegando até a gente no tempo atual, com os olhares do Concílio Vaticano II, e que pode nos ajudar? Como discernir o Espírito Santo nas coisas novas? Uma pergunta bastante forte, né? Olha, eu fico com aquilo que diz Paulo VI, né? Ainda cardeal, e depois levou isso ao longo do seu pontificado na aplicação do concílio. A referência básica da igreja é Jesus Cristo. Mas você não é devoto de São Rosinei Erasmo? Não sou. Isso não me faz menos católico. Mas você não reza o terço de São Marcelo? Não rezo. Isso não me faz menos católico. Você não é devota da Nossa Senhora não sei do quê? Não. Isso não me faz menos católico. Então, as devoções estão dentro dessa realidade da religiosidade popular, que é importantíssima, porque é um modo, né, de viver a fé católica, sem dúvida, mas querer que todo mundo seja devoto de determinado santo, faça determinada novena, isso aí eu acho que nós estamos exagerando. Aliás, não sei se vocês compartilham, é um pensamento que está me perseguindo ultimamente, que, olha, eu acho que está ficando muito difícil ser católico no nosso tempo, porque parece que você tem que ser devoto de tanto santo e rezar tanta coisa, que daqui a pouco nós não vamos estar dando conta de tanta coisa que você tem que rezar ao longo do dia. Então, nós precisamos voltar para esse essencial, né? Nós temos como oração comunitária a missa, nós temos já as devoções que nós herdamos, né, todo o patrimônio de devoção que nossos antepassados nos deixaram, e tomar muito cuidado com tudo isso que está invadindo a igreja agora. E, aliás, a gente sabe que muitas vezes certas devoções são colocadas só para encher a igreja. A gente não pode esconder isso no processo de assembleia pastoral. Ah, vamos colocar tal novena aqui, porque olha, o povo adora, traz o povo, enche a igreja. Gente, vamos tomar cuidado. O povo não tem que vir na igreja só porque a gente faz umas coisas bonitas, que toca o coração. Olha, o povo tem que ser levado a Cristo, Nosso Senhor, que é a referência da igreja. E a devoção mariana, sobretudo, porque o nosso povo é muito sensível a Nossa Senhora. O ensinamento do concílio qual que é? Maria no mistério de Cristo e da igreja. Então, tomar cuidado, porque às vezes a devoção mariana, como qualquer outra devoção, pode ter exageros também. Toda vez que Nossa Senhora é separada de Jesus e Nossa Senhora é separada da vida da igreja, acaba se tornando um abuso. Então, certas devoções marianas que são, por si só, tão autônomas que parece que deixa
as pessoas separadas dessas outras duas realidades. Ou, em outras palavras, não pode existir devoto de Nossa Senhora que não seja, em primeiro lugar, discípulo de Jesus Cristo. E não pode existir devoção mariana que não ligue as pessoas à igreja. É válido, mas tem que ter um processo de inserção das pessoas que se aproximam da igreja pela devoção mariana à própria vida da comunidade eclesial. Nós, padres, precisamos fazer um exame de consciência, né? Se muitas vezes a promoção de certas devoções não foi só para encher a igreja, e olha, aqui a maioria são leigos e leigas. Vamos tomar cuidado também, viu, gente? Porque às vezes a gente acaba cedendo de tanta pressão que os leigos fazem na gente. Ah, lá na paróquia tal faz a novena da santa tal. Ai, tá bombando a igreja lá. E aqui não vem ninguém. Ah, então vamos pôr aqui também para ver se enche. E olha, tem leigos que ficam assim, ó, na gente, ó. Tem que fazer, porque não sei na onde faz, porque no outro lugar faz. Então, no processo de Assembleia Diocesana e Pastoral, reconhecer o valor da religiosidade popular. Nossa diocese é uma diocese muito devocional, não precisa acabar com as devoções, é preciso incentivar as devoções, mas eu acho que nós estamos beirando o exagero em muitas realidades aí. Essa é a minha visão, né? Aquilo que eu penso sobre essas devoções que estão invadindo o nosso povo aí. E durmam com a consciência tranquila. Na igreja ninguém precisa ser devoto de santo nenhum, de nada. Nós precisamos ser discípulos de Jesus Cristo e viver em comunhão. Obrigado, padre. Padres, Alguém mais? o pessoal da Basílica que está aqui em Monte Alto deseja fazer alguma pergunta. Ó, acho que ele tá saindo. Tá saindo? Tá. Sim. O pessoal aqui de Monte Alto, aqui da Paróquia Senhor Bom Jesus, agradece imensamente por essa live. Tudo que vocês falaram é de muita e suma importância para todos nós, e creio que para os outros também. Então, estamos agradecidos de coração por tudo que vocês falaram hoje para nós, e que venham mais lives assim, para nos encher de alegria, de palavras boas, coisas boas que nos ajudam a compreender melhor a nossa igreja. E a Rita, né? Obrigada. Bom, já que ninguém tem pergunta, eu tenho uma para todo mundo. E assim a gente pode ir encerrando. Olha, o nosso, o nosso amor à igreja, ele se mede na nossa corresponsabilidade. Isso desde a paróquia até a Igreja Universal. Nós estamos num tempo assim que nós estamos falando muito mal da igreja, gente, pelo amor de Deus. Mas o que mais encontra é gente falando mal da igreja, nós mesmos, sabe? Então, acho que é uma das coisas para a gente pensar no processo de assembleia pastoral, de quem está dentro ame aquilo que está fazendo, né? E assume com garra. E ter a coragem, assim, de nos criticar para melhorar, com críticas fundadas, né? Porque tem muita gente também que tem cabimento, só reclama de tudo. Aí tem gente que cansa, viu? Só abre a boca para reclamar. Mas quando a crítica é fundada, é válida, né, ela é para o crescimento da vida da igreja, ela tem que ser feita. E a gente não pode se omitir. É melhor a gente se criticar entre nós do que sair falando mal para os outros. A igreja é nossa mãe. Ninguém fala mal da sua mãe em público. A gente pode rachar o pau dentro de casa, mas não sair falando mal da mãe na rua. Só se for louco ou sei lá o quê. Então, acho que assim, se alguma coisa não está bem na igreja, nós precisamos conversar, porque esse é um tempo importante. Olha, nunca foi tão gostoso ser católico como nesse tempo, né? A igreja nos dá voz, nos dá espaço, reconhece os carismas que nós temos, e nós não precisamos ter medo uns dos outros, né? Esse é mais mariano, o outro é mais carismático, o outro é mais, sei lá, de Jesus, não sei do que. Não tem problema, podemos ser aquilo que o Espírito nos chamou a ser.
mas todos trabalhando em comunhão para o crescimento da igreja. E nesse ponto, eu acho que um passo que a gente precisa dar é aquele de amar e de ter um compromisso afetivo com a igreja. Amar o bispo, amar os padres, não só o padre da minha paróquia, às vezes tem isso também, né? Eu amo o padre da minha paróquia, não gosto de nenhum outro padre mais, né? Então, amar o bispo, amar os padres, amar os diáconos e nos amar uns aos outros, né? Construindo a igreja segundo aquilo que o concílio mesmo nos disse, uma igreja de comunhão. Então, colocar também à disposição dos outros os dons que nós recebemos, como nós estamos fazendo essa tarde aqui, né? Somos pessoas com dons muito diferentes e assim cresce a igreja, quando cada um coloca o pouco que tem a serviço de todos. Então, a minha pergunta é se nós, de fato, podemos dizer que amamos a igreja. Eu acho que sim. A presença de vocês aqui já é uma resposta a essa pergunta. Todos nós amamos muito a igreja e que a gente possa continuar a amar essa igreja com testemunhos como esse aqui, de presença, de participação, de engajamento, sem cair na grande tentação do nosso tempo, que é aquela do fechamento, né? Ah, eu vou na missa e, olha, se der também. Hein? Não, não, não. Vamos nos engajar. A sociedade está nos levando para muito longe da vida comunitária. Nós temos muitos atrativos para não viver mais em comunidade. Então, não vamos deixar isso nos inundar, não vamos nos afogar no mar do nosso individualismo. Não. Vamos resgatar essa dimensão de comunhão e participação importante para ser discípulos de Jesus e para dar testemunho de Jesus para o mundo nosso, mundo egoísta, frio e separatista que nós estamos vivendo. Então, fiz a pergunta e já encontrei a resposta na participação de todos vocês. Obrigado. Muito bem, Padre Ney. Coragem, ânimo, vai que é tua coisa aí, hein? Conduzir a nona Assembleia Diocesana de Pastoral. Depois da Muito Assembleia bem. Diocesana de Pastoral, nós vamos pagar uma viagem para Conchinchina, para você descansar um mês, porque é bomba. Para recu... Olha, ser coordenador de pastoral é bomba de todo lado, hein? Tem pressão de cima para baixo, de baixo para cima, dos lados. Não sei como é que não ficou louco ainda. Coragem, nós estamos com você, viu? Obrigado, padre. Eu não fiquei louco ainda, certamente não vou ficar, porque esse pessoal aí responde com certeza que ama a igreja e a Assembleia de Pastoral vai ser feita em várias mãos e cabeças pensando e decidindo. Nós agradecemos, padre, a disponibilidade do senhor. Sei que aí o senhor acabou a missa, já veio, e além do tempo que demandou a preparação desse encontro. Então, muitíssimo obrigado. A todos aqueles que estão aqui na live, que participaram, muito obrigado. E lembrando que esse é a primeira parte do nosso encontro. Amanhã terminamos esse encontro com os coordenadores, apenas com os coordenadores e vice-coordenadores de cada um dos CPPs das nossas paróquias, tá? Nós nos encontraremos lá na Casa de Pastoral, às 8 horas. Peço por gentileza que chegue alguns minutos de antecedência, até para que a gente tenha a nossa convivência, nosso acolhimento fraterno, antes do nosso encontro. O encontro de amanhã tem um objetivo muito especial, que é a gente colaborar com as futuras diretrizes para diretrizes gerais da ação evangelizadora do Brasil. Os bispos pedem a nossa ajuda, colaboração, então amanhã a gente vai fazer um trabalho em vista dessa ajuda, né? Dar um pouquinho do nosso jeito, da nossa cara, do nosso rosto e identidade às diretrizes futuras que chegará para nós, como eu disse anteriormente, no ano que vem, tá? Então, nos encontramos amanhã. Outra coisa importante que eu não posso deixar de falar aqui, nesse momento, com essa live, eu sei que alguns CPPs já viram o documento que o Secretariado de Pastoral mandou, então eu reforço aqui, se ainda alguém tem o que falar para a gente, para a diocese, para que ajude a gente a se entender melhor enquanto igreja diocesana, então é esse o momento, sem ansiedade, sem
ser de qualquer jeito, mas pensando no que vai falar, pensando no que vai oferecer como colaboração, compreendendo, tendo na mente um pouco aquilo que o Padre Marcelo falou sobre a identidade, sobre a imagem da igreja e a imagem da diocese que cada um tem. Então, vocês podem fazer naturalmente, não tem problemas com críticas, sabendo que as melhores críticas são daquelas de quem ama, e eu sei que vocês amam, então, por favor, façam isso se assim vocês entenderem que precisa ainda nos esclarecer de alguns pontos que a gente não está se atentando ainda. Ok? Então, que Deus abençoe a todos e os coordenadores de CPP nos encontraremos amanhã. Ok? Certo, Padre Marcelo? O Padre Marcelo pode nos dar a bênção depois de uma Ave Maria, que rezaremos. Vamos pedir à Nossa Senhora, Mãe da Igreja, que abençoe a todos nós, abençoe o Santo Padre, né? O Santo Padre chegou ontem, vocês viram que exemplo, um homem de mais de 80 e tantos anos, quase 90, foi nessa viagem apostólica para a Ásia, dando um testemunho para todos nós de coragem, de força, de perseverança. Deus abençoe o Santo Padre, abençoe a igreja inteira, abençoe o nosso bispo e o processo de discernimento e de caminhada para a Assembleia Diocesana de Pastoral, por intercessão da Virgem Maria, nossa mãe. Ave Maria, cheia de graça, o De Senhor é graça, o convosco. Senhor é convosco. Bendita Bendita sois sois vós vós entre entre as as mulheres, mulheres. Bendito o bendito é o fruto do fruto do vosso vosso ventre, ventre, Jesus. Jesus. Santa Maria, Mãe Santa de Maria, Deus, Mãe de Deus, rogai por rogai nós, por nós, pecadores, pecadores, agora agora e e na na hora hora de de nossa nossa morte. morte. Amém. Amém. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Mãe da Igreja, vos abençoe Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém.